cardiologista oficial, Dr. João Lucas, está falando sobre hipertensão arterial. Os cuidados mesmo, agora você vai saber sobre a pressão arterial alta, baixa, como que funciona direitinho. Então, veja só essa matéria. Bom, gente, estamos aqui com o nosso cardiologista oficial, Dr. João Lucas, e nós vamos dar continuidade sobre a nossa série de hipertensão. Na passada nós falamos sobre o efeito do sal, se a temperatura altera, e agora nós vamos saber como que mede a pressão, a hipertensão alta, baixa, quanto que está alta, quanto está baixa, para você saber direitinho. Em primeiro lugar, seja bem-vindo mais uma vez, Dr. João Lucas, sempre muito simpático nos atendendo. Dr. João Lucas, hipertensão arterial nós já falamos, claro que ela é muito séria, porque ela é uma doença silenciosa. Mas as pessoas têm muita dúvida, como medir essa pressão, como por exemplo, está 17/9, isso pode ter alguma complicação, se ela estiver baixa, se ela estiver alta, quanto que eu meço a alta, como que eu meço a baixa, fala um pouquinho para nós. Olá a todos, então. Bem, para começar, eu acho importante a gente destacar a importância da gente aferir a pressão em uma condição adequada, né? Porque muitas vezes a gente mede a pressão na correria, né? Tá fazendo uma caminhada, aí para e já vai medir a pressão. Aí às vezes altera, né? Aí às vezes altera. Ou a pessoa está ansiosa, está fora do normal dela de repouso. Se ela medir essa pressão nesse momento, ela pode realmente estar com a pressão variando, tanto para mais quanto para menos. A ansiedade altera a pressão? A ansiedade altera a pressão, né? É normal. Quando nós acordamos, por exemplo, se dormimos bem, se relaxamos bem durante a noite, a pressão, em geral, ela está mais baixa. À medida que nós vamos fazendo atividade ao longo do dia, principalmente se nosso dia está mais agitado, é normal que a pressão se eleve. Então, variações são bastante comuns, né? Então, é importante o indivíduo ter em mente, minha pressão varia muito. Bem, se ela está variando em níveis entre 10 e 14, ou seja, entre 100 milímetros de mercúrio e 140, a pressão está variando um tanto bom. Que a alta 14 e a baixa 10, é isso? Isso, a pressão sistólica, né? Entre 10 e 14. E a pressão diastólica, geralmente, ela tem que variar entre 6 e 8. Então, esse é o normal. A pressão é desde 10/6 até 14/8, é um valor considerado aceitável. O que é essa pressão sistólica? Explica direitinho para as pessoas entenderem. Isso, a pressão, né, é a tensão que o sangue faz dentro do vaso sanguíneo. A pressão sistólica é dada quando o coração bombeia. Então passa aquele fluxo de sangue bombeado pelo coração e a pressão dentro do vaso então aumenta, porque foi bombeado o sangue dentro do vaso. Essa que é a 10/14. Essa é a pressão 10, que vai de 10 até 14, que seria o normal. Que é o normal. Quando o coração está relaxando, você para de ter aquele fluxo sanguíneo no vaso, mas mantém uma tensão lá dentro do vaso. Essa tensão que resta é a chamada de pressão diastólica. Que é essa que deveria ficar entre 6 e 8. 6 e 8. Esses são os valores normais. Entendi. Então, se o indivíduo está variando a pressão, mas a pressão sistólica está entre 10 e 14, nós consideramos adequada. Se a diastólica está entre 6 e 8, também essa variação está bastante adequada. Agora, não é legal que a pressão fique 9 ou menos. Algumas pessoas é normal terem pressão baixa, é o normal dela. Mas para a maioria das pessoas, uma pressão 9 para menos não está adequado e também uma pressão 15 ou mais também não está adequada. Doutor João Lucas, mas qual é o ponto, como diz assim, o vermelho, se não o vermelho do negocinho da pressão? Porque as pessoas querem saber. Quem está em casa fica com medo. Nós, brasileiros, nós temos muito problema de hipertensão. E, às vezes, a pessoa não sabe que é uma doença muito silenciosa. Por isso que eu sempre gosto de falar, e a gente vai falar muito sobre hipertensão, porque você não pode ficar sem medir a sua pressão, sem aferir a sua pressão, para saber direitinho, porque a hipertensão realmente é uma doença muito silenciosa, né, doutor? Isso. Então, em geral, a sociedade brasileira, sabendo que existem essas nuances, essas variações individuais, adotou como nível de 14/9 ou mais como uma pressão alta. Então, quanto mais alta ela tiver a partir do 14, pior,
Então, uma pressão de 19 por 11 é uma pressão muito alta. É uma pressão muito complicada, então, perigosa, né? Em geral, de 14 até 17, a gente já se preocupa. Quando a pressão está 18 ou mais, a preocupação é maior ainda. Doutor João Lucas, vou te dar um exemplo. Por exemplo, tinha uma tia, a gente infelizmente perdeu ela, mas ela tinha uma diabetes muito alterada. Só que, segundo a médica endócrina, ela disse que o corpo dela tinha acostumado com a glicemia de 400, 500, que ela não passava mal. Porque se acontecer comigo, eu entro em coma, mas ela não entrava, ela parecia que estava normal. A médica olhava para ela e falava, meu Deus, como que ela consegue ficar em pé, né, com a glicemia dessa altura, né, desse tamanho? E eu queria que você falasse para nós, acontece isso com a pressão? Isso, acontece a mesma coisa, é uma boa analogia, né? Não significa que a glicose estando em 300, 400, a pessoa não sentindo nada, que aquilo não está fazendo mal para ela. Esse nível de glicose alta no sangue está destruindo uma bomba relógio, né? Alguns tecidos do organismo, está ajudando a acelerar um processo de envelhecimento, de aterosclerose, causando lesão aos vasos. A mesma coisa a gente pode afirmar para a pressão. Tem muita gente que tem níveis pressóricos em 15, 16, e fala, não, estou bem, se a minha pressão for para 13 eu passo mal. Mas não significa que aquela pressão em 16, 17, apesar da pessoa estar confortável com aquela pressão, que isso não esteja trazendo uma sobrecarga importante para os vasos sanguíneos, para o coração também.